eu queria te fazer outra pergunta que é importante. O ano passado, olha só como é que são as coisas. A dívida da Vibraz está em torno de 500 e poucos milhões, quase 600, uma coisa assim, né? Aí eu estava vendo, o FINEP ofereceu um financiamento de 14 milhões e 900 mil reais. Diante desses 600 milhões aí não é nada, né? Você acha que a gente tem condição de... Porque isso é pífio. 15 milhões para quem tem uma dívida de 600 é um band-aid para um cara que foi atropelado por um caminhão, né? Então eu queria ver o seguinte, na tua opinião, na tua visão de dentro do problema, o que a gente pode ser feito com essas agências de fomento aí para poder atender? Porque eu acho que uma das coisas importantes das agências de fomento é justamente melhorar a situação das empresas para que se gere emprego, impostos, receitas, etc. Então, qual é a tua visão aí? O que a gente pode fazer no futuro aí com essas agências de fomento no sentido de melhorar essa condição? O primeiro que você faz um comentário que é muito importante, citando aí o Google, Amazon, porque a gente tem um exemplo também no nosso país que hoje são os motoristas de aplicativo, que quando surgiu, a gente via esse debate do empreendedorismo e muita gente falando, eu não preciso de carteira assinada, eu não preciso de sindicato, agora eu trabalho aqui de Uber na hora que eu quero, eu trabalho fazendo entrega na hora que eu quero, e agora você vê uma realidade contrária. Inclusive, tem tido todo um debate das centrais sindicais em torno de estar defendendo os direitos dos motoristas e dos entregadores. Porque é a falsa ilusão que foi vendida de que o cara, eu estou recebendo X, mas aí o que ele gasta com manutenção, o que ele gasta com combustível, no final do mês está sobrando o salário mínimo. Aí a turma está voltando e falando, poxa, era melhor ser registrado, ter o sindicato representando, porque você tinha fundo de garantia, você tinha férias, você tinha 13º, jornada de trabalho regulamentar. Então são exemplos que o capitalismo coloca na mente das pessoas, que é o pensamento individual para você não fazer parte de um coletivo. Então é importante sim o sindicato na vida do trabalhador e nós sindicalistas que somos os legítimos representantes da nossa classe. Em relação a esse tema que você coloca do FINEP, ela foi aprovada em 2 projetos do FINEP e foi parte da discussão que nós fizemos junto ao Ministério da Defesa. Porque o FINEP, ele é um programa para financiamento de novos projetos. Como que você vai cobrar que o engenheiro desenvolva um novo projeto com qualidade, sendo que ele não está recebendo salário? Por isso, a ponte de você pegar o que está acontecendo no chão de fábrica nesse momento e você fazer o link diretamente com o nosso pensamento estratégico, que neste momento é a defesa da estatização da empresa. Não tem como não colocar, nós, sindicato, que vivemos isso, vivemos a angústia do trabalhador da Avibraz, que vem no sindicato todos os dias, muitos deles chorando, já vendi meu carro, meu filho está pedindo iogurte, eu não tenho dinheiro para comprar porque eu estou 6 meses sem salário. Muitos trabalhadores estão com doenças mentais, os trabalhadores estão com depressão e não está tendo dinheiro para comprar remédio. A Avibraz trocou o plano de saúde, muitos trabalhadores estavam na fila para fazer cirurgia e não está conseguindo. Então a gente vive essa angústia e não tem como não aproveitar uma live como essa, como você falou. Fica aqui o registro da nossa posição. Daqui 10 anos acontecer da empresa ser vendida, vai estar o registro de que a gente colocou, que a gente denunciou, que a gente fez a nossa campanha e junto a isso também aqui o registro, que talvez a população aqui do Vale do Paraíba sabe do que está acontecendo e é importante você externar isso ali a nível nacional da realidade que hoje estão passando os trabalhadores da Avibraz. O outro exemplo que é importante de colocar é o exemplo da Embraer. Porque a Embraer, nós fizemos uma ampla campanha com os trabalhadores na fábrica, com toda a sociedade contra a venda da Embraer para a Boeing. E nós somos os únicos que colocamos essa posição. Todo mundo falava, vocês estão loucos. A salvação da Embraer é ela fazer essa fusão junto à Boeing. Se isso não acontecer, a Embraer vai falir. E nós fomos muito firmes de colocar que a gente era contra. O que aconteceu?
a Boeing deu uma banana para a Embraer, e a Embraer fez muitos investimentos nas suas unidades aqui em São José dos Campos para preparar essa transação. Na área comercial, 80% ia ficar com a Boeing, 20% com a Embraer. Na área do setor de defesa seria 60% a 40%, e teve muito investimento, tanto que hoje é uma briga na justiça entre a Embraer e também entre a Boeing. E qual que é a nossa opinião? Se tivesse consolidado a parceria comercial da Embraer com a Boeing, com essa crise que a Boeing teve do 737, toda a situação da pandemia, se a Boeing tivesse que tomar uma decisão, ela fica nos Estados Unidos ou fica no Brasil, o que ela ia fazer? Ela ia ficar no Brasil? Não ia. Talvez a Embraer estaria fechada. Então nós achamos que foi certo o nosso posicionamento, foi certo a campanha que a gente fez, e quando saiu o anúncio de que a Boeing tinha rompido o contrato firmado com a Vibras, nós fomos para a imprensa e falamos, isso é uma vitória para vocês, trabalhadores. Exemplo, hoje a Embraer está bombando, está vendendo muito avião, não só no Brasil, mas também no exterior. Teve muitas contratações aí nos últimos meses, e aquele discurso de que a Embraer ia falir não está colocado. Então, é importante que o sindicato ele tenha posição e que ele coloque o seu registro. Por isso que hoje o sindicato ele coloca que será uma tragédia para o nosso país se a Vibras for vendida. Isso é um crime. Isso é um escândalo, é uma empresa de foguete. E ainda temos que discutir a situação da defesa do nosso país. Porque é uma contradição. O que a Vibras produz, 80% vai para fora. E o que o governo federal compra, a maioria é de fora, como foi no caso da compra dos 98 blindados do consórcio italiano. Cadê a defesa da indústria nacional? Por que não compra daqui? Para desenvolver, para gerar emprego, para desenvolver mais tecnologia. Então, na nossa opinião, é um escândalo se isso se concretizar. E é aquilo, assim como a gente entrou de cabeça nessa campanha contra a venda da Embraer para a Boeing, nós estamos com tudo nessa campanha pela estatização da Vibras sob o controle dos trabalhadores. E isso, na nossa opinião, é coisa simples para o governo federal ele estar fazendo. E hoje nós enviamos essa carta para o Lula e nós vamos cobrar. O Lula tem que se reunir com o Sindicato dos Metalúrgicos, que é quem representa os trabalhadores da Vibras. Ainda mais o Lula, que é um ex-sindicalista. O nosso sindicato, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região, filiado à CSP com Lutas, a gente tem um posicionamento que é de independência diante dos governos. Nós achamos que isso é importante colocar. Seja quem for o governo, seja quem for o partido, seja qual for a cor da bandeira, o nosso sindicato ele se mantém na independência. A gente vê que muitas centrais sindicais e muitos sindicatos acabam tendo um lado de apoio ao governo A, ao governo B, o nosso sindicato não. Assim como a gente fez a luta contra a ditadura pela redemocratização do nosso país, fizemos a luta quando o Fernando Henrique atacou os trabalhadores, fizemos a luta quando Lula e Dilma nos governos anteriores atacaram os trabalhadores, assim como foi no governo Temer, que é quem fez a reforma trabalhista, assim como foi no governo Bolsonaro, que fez a reforma da Previdência, e nesse atual governo do Lula, se atacar o trabalhador, vai ter o nosso sindicato na linha de frente organizando a resistência da companheirada para ir para cima para defender os nossos direitos. Então, faço aqui até uma provocação ao presidente Lula. Você foi sindicalista, você já fez muita greve na sua vida. Você sabe a angústia de um sindicalista quando você vê o trabalhador sem salário. E junto a isso agora o debate da superestrutura da possível venda. Você, Lula, tem que se reunir com o Sindicato dos Metalúrgicos para discutir. Isso tem que ser em regime de urgência. Os trabalhadores estão sem salário, tá sem comida. E existe a situação da possível venda, que é entregar a tecnologia de ponta do setor de defesa do nosso país, e nós não podemos deixar isso acontecer. Então o Lula precisa se reunir com o Sindicato dos Metalúrgicos para debater esse tema.